Ai, que delícia o verão na Espanha, hein? Agora, verão, quando é muito quente, é insuportável também, né? Sol até as 10 Aqui, da noite, né? a cidade aqui é friazinha, é Ah, alta. A é? cidade é Ávila, fica alta nas montanhas, daqui na Serra de Gredos. Então, já é Castilho e León aqui. Então, tá para cima de Madrid, tem uma serra de Guadarrama. Então, é alto aqui, né? Então é Ah, friozinho. Aqui é mais fresco. Madrid é mais tórrido. À medida que desce, Sevilha, lá para baixo, aí ai, que é quente delícia. pra caramba, né? A gente começa a perguntar antes da hora e aí às vezes o artista fala um monte de coisa legal, igual você acabou de falar. É. E aí a gente perde. Mas ele tá gravando sim. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Hoje eu tenho a honra de receber um dos donos das canções mais belas que foram produzidas no Brasil. Eu tenho a honra de conversar com Guilherme Arantes. Muito obrigado. Estou muito feliz de conversar com A honra é você. minha, Adriana. É um prazer falar de novo com você e a gente conversar com o pessoal da cultura. Estamos num momento de volta, né, de lançamento e estou com música nova, estou com 1000 planos, estou fazendo um disco novo, então tem cheio de recheio aqui para a gente conversar. Bom, tem muito assunto para a gente falar e além disso, além desses assuntos da música, tem também que você não está no Brasil, você está na Espanha nesse momento, né? Você está vivendo entre Espanha e Brasil, é isso? Onde é que você está agora? E eu tenho meu refúgio aqui, como meus colegas também têm, o Chico, o Ivan, o pessoal tem os seus refúgios assim, para parar para reciclar, para ler, para ouvir outras coisas, para viver uma realidade que também não tem nenhum mistério. Isso aí é já estamos aqui desde 2018, que a gente tem essa casa aqui em Ávila, em Castilho e León. É uma cidade interior, uma cidade serrana, uma cidade gastronômica e medieval, que tem todo um patrimônio aqui do tempo teve aqui um califado, 600 anos de domínio muçulmano aqui na cidade. Então, é uma cidade que remonta aos tempos romanos, era um acampamento romano. Então, é uma cidade muito interessante, pequenininha, acolhedora, e a gente tem uma vida simples aqui, frugal, uma vida muito Que ótimo. regrada. Aqui eu componho as minhas músicas, a minha mulher trabalha, né? Trabalha na Justiça do Trabalho, então ela trabalha online. Então tem todo um horário também da gente, não é uma vida de glamour, tem um pouco de viagens, a gente vai para Madrid, às vezes sai, fomos para a Áustria, fomos para a Itália, fomos para Londres. Então, eu não conheço a França, por exemplo. Eu sou um cara que eu vivo para trabalhar, fazer música. Então, também não tem essa coisa de globetrotter. É uma vida Aham. muito simples, regrada. E hoje a gente já almoçou nesse horário aqui, a gente já almoçou, 5 horas de diferença. E aqui é um pouco Uhum. mais fresco. Essa é a época das flores, né? A cidade toda florida, porque também tem uma reposição de canteiros. Aqui tem um departamento de jardins que é um amor. A cidade parece uma coisinha de boneca, assim. Tem tudo cheio de canteirozinhos de rosas, as rosas estão todas. E agora é uma época que as andorinhas fazem as suas revoadas aqui nas Que pedras lindo. das muralhas, e fica aquela gritaria das andorinhas. No disco que eu fiz aqui, o dos Templários, de 2021, eu abordei isso aí, essas coisas, esse clima, essa coisa de um outro ecossistema também. Aqui tem outras árvores, são mais árvores assim, álamos, plátanos e cedros. É uma coisa meio assim, Campos do Jordão. Lembra um pouco cidades de serra, né?
E é muito curioso, porque enquanto você está falando, a gente vai meio que visualizando tudo isso, e eu fico imaginando o quanto isso é de matéria-prima para suas composições, que você acabou de falar para esse álbum, e segue também para esse projeto que você prepara, a vivência por aí. Vocês ouviram o cuco, né? Aqui tem um Aham. cuco, tem um relógio de cuco. Então, aqui é o tipo um lugar para fazer as coisas que a infância decantou assim nas lembranças. Sim. Então, isso tudo é muito inspirador. Para mim, aqui é um lugar muito inspirador, porque tem o pôr do sol muito tardio, leva 5 horas o sol se pondo. Quem viajou para a Europa sabe que é bem setentrional, quer dizer, fica longe do Equador, e o sol é bem inclinado. Então demora, assim, são 5 horas de pôr do sol, 5 horas de céu violeta, assim. Então, Ai, como que é o lindo. melhor horário para a composição, isso aí acabou sendo um componente mágico para minhas músicas, porque eu vou compondo e aí eu saio para a rua, ainda está aquele pôr do sol, quer dizer, são muitas horas de produção poética por causa desse horário, entendeu? São pequenos detalhes assim que, por acaso, aconteceu de Que eu me lindo. beneficiar por aqui, entendeu? É uma cidade também que remete à coisa da vovó, da minha avó, é, do interior, da minha avó. Minha avó vivia em Araraquara e meu avô era advogado do IAPI. Então eu ia para Araraquara, as férias. Então esse clima interiorano da missa tem o horário do sino da igreja, as pessoas se cumprimentam na rua, todo mundo, os velhinhos, tudo conversando na calçada. É uma cidade de muita fofoca, né? Todo mundo Que legal. sabe a vida de todo mundo. Quantos habitantes tem? Tem uns 50, por aí, 60 mil. É uma cidade de pequeno porte, embora tenha uma certa importância econômica, que é uma região de produção de gado, né? O gado avilenho é importante aqui na Espanha, que é um boi preto, que produz uma carne tipo Angus, assim, chique, uma Hum, carne nobre. uhum. Então, a comida daqui de Ávila é a carne, a terneira de Ávila, é famosa na Espanha. Mas tem outras coisas que a região produz, como o mel, produz alcachofras, produz morangos, aqui os morangos de Segóvia, que Hum. Segóvia é do lado aqui. Outro dia eu fui no supermercado, estava em promoção, os morangos mais lindos que eu já vi na minha vida. Ai, que Uma lindo. coisa linda, de os morangos perfeitos, enormes. Então, tem algumas coisas que são. É uma época do ano que a gente perde no Brasil, porque eu também não consigo viver longe do Brasil, né? Não consigo. O afeto. Recentemente, eu e o diretor aqui desse programa tivemos o prazer de ir lá na gravação do Balaio que você fez com o Renato Teixeira. A gente estava É, lá, a gente foi porque a gente queria te ver e foi lindo, né? Você que lindo. chorou, eu te vi chorando, Oh, meu Deus. eu chorei também. Você fez a Não, gente e chorar. Romaria é uma das coisas mais lindas que já É se fez linda. no cancioneiro É. brasileiro. E aí eu me debruço na obra de um velho amigo, porque o Renato ele faz parte do tempo da faculdade, do tempo que eu fiz a USP, né? Eu fiz a arquitetura na USP. Fui uma das primeiras pessoas por quem eu me afeiçoei demais, o Renato Teixeira, Uhum. o Belchior, então, era super amigo. Então, nós éramos tipo uma turma de São Paulo, o Walter Franco, Jorge Maltner, Nossa. Nossa. né? Jorge Maltner, o pessoal do Papa Poluição, eram meus amigos, Tiago Araripe, eu trabalhei em disco do Tom Zé também, com música de Décio Pinhatari. Então, eu sou um cara que eu saí advindo dessa geração De maravilhosa, né? A nossa muito. geração, que geração Muito maravilhosa, incrível. né? É.
Ô Guilherme, voltando. E aí, olha só, né? Quando a gente traz um artista, né, como você, com tantos sucessos, que fez parte da trilha sonora de tanta gente, continua fazendo, né? A gente vai vasculhar aqui os arquivos da TV e a gente traz algumas participações. E aí eu queria te mostrar algumas que a gente selecionou. Uma, você falando dos seus instrumentos. Vamos ver, que bom. Bom, eu comecei, a minha família é uma família, assim, tipo tradicional aqui de São Paulo, meu pai é médico. Quando eu fiz 5 anos, eu ganhei um cavaquinho do meu pai, né? E eu fiz uma música nessa fase, assim, já 6 anos, 5 anos e meio, eu já fiz uma música. Então meu pai ficou impressionado e me pôs para estudar piano com um professor particular. Olha, minha mãe cantava uma música, como é que era? Como é que era? Não, 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 coradão. Do, da, 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 da. Era uma música que ela cantava muito, assim, dentro de casa. Eu, particularmente, gostava muito de... vem, vem pra mim, vem, sorri no amor, Diana. E aí eu tirava as músicas do rádio, eu tinha muita facilidade de tirar de ouvido, né? É que você falou que aí te Que remete bom. à casa da avó, aí a gente tem esse aí, você falando dos seus primeiros passos na música, né? Pois é, essa época eu tenho tanta ternura de lembrar, porque a minha avó era grande apoiadora do Guilherme, já um artista emergente. A minha avó percebia que eu tinha. Então, ela me deu o piano, que eu tinha no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Foi minha avó que deu o piano que ficava dentro do meu quarto, para eu ter a minha individuação dentro da casa do papai, que o meu pai dominava a sala e eu não conseguia ficar criando na sala. Bom, e a minha avó, mais do que isso, ela me deu um óculos escuros das óticas Lupo, que era um super pesado assim para imitar o Rei Charles. Foi a minha avó Olha. que me deu os óculos muito escuros, muito pretos mesmo, que eu usava de noite, porque eu dizia que eu queria ser o Rei Charles no tempo do I Can't Stop Loving You, né? Hum. É, então, é, a ternura que eu tenho assim com o tempo da minha infância é muito grande, né? E aqui nesse lugar fica tudo reaviva muito esses costumes e o jeito interiorano da gente, né? Resgatando uma essência aí, né? Ó, você falou da solidão de Meu Mundo e Nada Mais, a gente também tem um vídeo falando disso que eu queria que você assistisse. Meu Mundo Nada Mais é uma música muito antiga, eu fiz em 69. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz dentro de uma fase mais influenciada pela música internacional. E, portanto, ela é muito velha, ela não corresponde ao momento atual. Embora diga coisas que eu concordo ainda. Eu nasci em 53, estou com 24 anos. Nasci aqui em São Paulo, aqui me criei, aqui moro. Eu sou muito individualista, sabe? Eu acho que a minha solidão na minha adolescência me condicionou muito a fazer as coisas sozinho. Eu definiria, você pediu para eu definir o meu trabalho, eu acho que é um trabalho meio rock, né? Meio Jovem Guarda, seria uma derivada assim, da Jovem Guarda. Então eu acho que eu sou um reflexo disso. Seria uma música jovem, bem urbana mesmo. Agora eu digo assim, nos temas, né? Eu acho que eu abordo a solidão das pessoas na cidade. Você vê que engraçado. Eu era muito tímido, eu era muito inseguro e eu também respeitava muito o público. Eu tinha uma convergência, assim. O meu grande ídolo sempre foi o Chico Buarque, que na minha adolescência, na minha puberdade e tal, surge um cara que em muitas coisas se parecia comigo na formação,
que a gente Uhum. teve, e no jeito de olhar o mundo, um jeito feminino, um jeito de reflexão sobre o sentimento, assim. Então foi o grande espelho. E quando eu comecei a carreira, eu reproduzia a mesma timidez do Chico, que hoje eu olho com muito carinho, porque isso também me fez ser uma pessoa reservada. Eu nunca fui muito de assim, o meu networking era muito cuidadoso, assim, sempre com muito respeito pelo público, o jeito de falar e de não. Comprei algumas brigas ao longo da carreira, como é natural também, a exposição acaba Uhum. trazendo alguns conflitos, mas eu sou uma pessoa muito que passei por esses quase 50 anos, né, de carreira, bastante incólume, assim, quer dizer, eu sou um compositor, basicamente, e é engraçado porque eu lembro que essa música, Meu Mundo e Nada Mais, já nos primeiros anos de carreira, eu explicava que eu tinha começado a fazer em 69, quer dizer, no ano do Woodstock, eu ainda era Uhum. um adolescente, por isso que era uma música sobre a solidão, sobre assim, a angústia do jovem diante do mundo. E hoje eu acho uma bênção, por exemplo, uma Laíde Costa, vir revisitar essa música que ela recentemente a gente gravou junto, e isso foi um grande presente para mim, porque ela se identifica com a música pessoalmente, a Laíde. Nós temos um lance muito pessoal, meu com a Laíde e com a Claudete Soares também, que são pessoas Uhum. daquela era da MPB e que permanecem aí, e mostra que o meu sonho, que era de ser compositor, continua vivo, né? Escuta, e assim, como é pra você? Porque além da Laíde, tem a Vanessa Moreno também, que é uma cantora jovem, que também canta suas músicas, ela sempre fala de você. E tem outros também que seguem nesse caminho, revivendo sua obra. Qual o seu olhar para isso? Como você se sente vendo as suas músicas nessas vozes? O caso da Vanessa Moreno é um caso que eu tenho muito respeito pela cantora excepcional, musicista incrível. Ela tem uma pegada de violão, rítmica, na MPB que é única, é uma coisa que remete às qualidades rítmicas da Elis, das melhores cantoras do Brasil. E eu estamos preparando, provavelmente eu vou estar em disco novo dela. Eu acho que tem uma nova geração que olha para as canções com a riqueza harmônica, Uhum, melódica. Eu acho que uma qualidade assim que eu herdei dos mestres, que são o Tom Jobim, o Vinícius, essa gente, especialmente o Tom, que as músicas todas têm uma introdução. Todas as músicas têm uma abertura. uhum. Isso é uma artesania típica do Tom. E que eu ao longo, sem querer, assim, intuitivamente, todas as minhas músicas têm, né? Até mesmo as populares, tipo Cheia de Sim. Chardin. Então, todas têm. Esse é o Planeta Água, ou qualquer música tem a introdução de um adeus. Então, isso é uma escola da MPB de composição que, obviamente, o Tom não inventou, ele trouxe do Ari Barroso, trouxe Uhum. dos compositores tradicionais, né, como Pixinguinha, e é uma escola brasileira, e isso é muito bonita. Eu acho que os jovens prestam atenção nesses detalhes. Prestam Sim. atenção, por exemplo, que a música não é simplesmente uma melodia com um encadeamento de acordes. Não. Por baixo da música está acontecendo alguma outra coisa, como é o caso do João Bosco, que é muito assim, que eu tenho uma admiração incrível. O João Bosco é incrível, é uma escola, né, de Sim. composição. Então,
eu tenho muita facilidade em pertencer a esse time dos compositores brasileiros, porque a nossa matriz de composição é riquíssima. É uma matriz que vem de uma integração social, racial, bem ou mal, que aconteceu na casa brasileira, onde tinha os saraus. A família musical brasileira ela é muito poderosa ainda hoje, quer dizer, a família Gil, a família Veloso, a família Melim, a família Reis, lá do Nando Reis. São todos a história da música brasileira, a história da música na família brasileira, pode ser na família branca, preta, família pobre ou rica. O sarau e a música feita na sala, esse ambiente da música brasileira é muito importante, que é a nossa matriz poderosa, que só se compara à matriz americana. Aqui na Europa não tem isso, entendeu? Aqui não tem o que aconteceu no Brasil é muito peculiar. Muito bom. E olha só, a gente falando de. Você fala também ali um pouco da definição da sua música, né? A gente separou também um outro vídeo que fala de rótulos na música. A gente vai soltar aqui, depois eu queria que você comentasse também sobre isso. A relação da minha letra com a minha música sempre foi uma coisa muito problemática. A minha formação literária talvez tenha sido muito mais deficiente do que a minha formação musical, que já não foi muito boa a minha formação musical. Eu não tive muito estudo, eu fui do tipo intuitivo. Guilherme, afinal você é brega ou não é brega? Não, o que acontece é que eu sou um artista que sempre permeou entre os rótulos. Eu acho que eu não tenho vergonha nenhuma do meu lado sentimental, assim, das músicas traduzirem relações e traduzirem descobertas íntimas Coisas da amorosas. pessoa, que eu acho que estão muito impregnadas na gente. Não adianta, gente, todo mundo é brega, o país inteiro é brega. Eu gosto muito do estranhamento, gosto de que as pessoas estranhem. Eu acho que ficar confirmando todo ano aquela coisa monótona não me interessa muito. Estou fazendo 15 anos, né, de carreira. Muitos altos e baixos, muitas coisas ótimas, como música na voz da Elis, do Caetano, da Bethânia. Acho que eu tenho um lado mais nobre que eu preciso regar mais. Preciso me aproximar de pessoas que trabalham mais com MPB, porque acho que a popícia assim, do meu lance nunca foi o lado mais forte. É interessante, bacana. E acho que eu ainda referendo essas ideias, ainda reafirmo. E tenho muito orgulho desse sentimentalismo da música brasileira, disso entrar profundamente na minha essência, porque o que acontece é que nós tivemos correntes musicais de comportamentos estanques. Então, teve o comportamento do rock, teve o comportamento político da MPB, de um período da MPB, que foi um período mais ativo, assim, de contraposição à política. Então, esses ambientes, eles tentaram construir estanques para conter algumas personalidades que são invasoras, que entram em qualquer ambiente, que podem trafegar. Então, por exemplo, eu tive música totalmente black music. Eu tive uma música que era O Fio da Navalha, que foi um arranjo do Serginho Trombone, que a música é uma obra-prima, é demais. Foi um tema de uma novela que se passava no Rio de Janeiro, que era, como é que chama? Partido Alto, que a abertura até foi da Sandra de Sá. E a proposta, eles tinham me dado uma proposta para eu fazer o tema principal, que era o Raul Cortez, era um bicheiro da Zona Norte do Rio, e ficou uma obra-prima, a música, e agradou muito a uma tribo da black music, o pessoal que gosta de metais, que gosta
daquela instrumentação da música negra, não só americana, brasileira. Então, é uma música que invade outros territórios. Então, eu acho que isso é uma qualidade muito grande, que eu Sem consegui dúvida. brincar com a carreira. É necessário brincar, o lúdico é importante. Você não pode se engessar, você tem que brincar de Jovem Guarda. Então, por exemplo, Cheia de Charme é uma música da É. Jovem Guarda, que podia estourar lá no tempo do Roberto Carlos, do Teatro Paramount, lá do O Lindo Balão Teatro... Azul, que atinge uma são músicas. meninada, né? Então, eu acho que poder trabalhar e brincar com várias vertentes é importante. E a nova geração, acho que tem uma sensibilidade, gosta assim das minhas coisas. Agora, eu acho que eu sou também bastante trabalhoso. Assim, eu sou tricky, sou cheio de truques na composição que me fazem um pouco difícil, assim. Eu acho que eu estou aprendendo a ser mais didático. Por exemplo, esse ano, a gente saiu com uma música, O Prazer de Viver para Mim é Você. Eu já saí com a partitura, para a partitura de piano e voz, já com cifra e tudo, porque eu quero que os pianistas e os tecladistas de bares, de restaurantes, de Toquem, quiosques, né? de lugares que tem música ao vivo, toquem uma música que é com cara daquele ambiente, com aquele jeito daquele público que vai gostar. Então, eu acho que isso faz parte do prazer da gente de fazer essa profissão da música, né? Eu, na verdade, sou um brincalhão da música. Eu me divirto muito, porque poderia ser uma coisa engessada para ganhar dinheiro, para funcionar, para vender milhões, mas não é isso que é o que me Ah, move. É uma durabilidade e também poder instigar outros ambientes com a minha música. Então, como eu falei no começo, lá na raiz, eu estava fazendo arranjo para o Tom Zé com a música que é do Décio Pinhatari, que é o Seu Coração Bate, o Meu Apanha. Era uma música do Décio Pinhatari com o Tom Zé, e eu comecei tocando com o Jorge Maltner, que é um mestre da contracultura daquela era. Então, eu acho que essa presença de eu conseguir fazer coisa com Tom Zé e mais tarde fazer uma música clássica para o Roberto Carlos mostra-se uma grande alegria de estar ali naquele papel de músico, de compositor, né? circulando por todos, né? Você falou É. isso da partitura, né? Dos músicos poderem tocar. Você destaca alguns pianistas jovens, assim, dessa nova geração, que você gosta de ouvir, que você conheceu? Tem uma turma grande. O piano ele vem ganhando um certo protagonismo moderno por uma galera que já é pós-rock, pós-pop rock. O Brasil teve uma predominância da guitarra muito longa. Nos anos 80, nos anos 90 também, muita guitarra. Nos anos 90 já entram bastante teclados e computadores, com a geração mais já beirando os millennials. Mas agora tem uma turma que seriam o Zé Manuel, o Amaro Freitas, o Luiz Otávio, que é um menino lá do Rio de Janeiro, que é sensacional. Tem toda uma galera, e sem falar no Silva, que também é vamos dizer, de uma geração pop, mais pop, mas que Uhum. certamente teve uma presença minha assim, na formulação. Eu já tinha feito música junto com o Marcelo Genesi. Então, tem uma galera, mas eu destaco esses novos pianistas que Muito bom. são que vêm do jazz, que têm uma técnica muito apurada e que trazem uma negritude na música, trazem um dado assim clássico do jazz, um dado da música negra, que seriam esses meninos que eu falei que isso é uma trend nova que vem surgindo e que eu admiro demais. Seria Muito o Zé bom. Manuel,
o Amaro Freitas e esse menino Luiz Otávio, que é um fenômeno lá do Rio de Janeiro. E então vem proliferando uma nova moda que é chique tocar O piano. Jonathan Fer também tem esses Isso, elementos do também já ouvi, jazz. eu ouvi falar, mas eu não conheço aprofundadamente, que eu também não tenho muito Sim, tempo para mais. Ainda tem os canais abertos para prestar atenção, que existe uma nova moda do piano brasileiro e a gente tem que prestar atenção nisso porque a gente tem que dar força para isso, né? Que o piano vem surgindo como instrumento assim de expressão de uma nova geração, porque já é uma geração que se contrapõe àquele predomínio hegemônico da guitarra, que foi muito uhum, longo a hegemonia da guitarra. E até me parece que cansou, viu? Eu acho que até eu olho assim nas programações e no gosto geral, eu vi até uma conversa. Quem foi que falou sobre isso foi o Jay Wacker, que é filho sei. da Janine Duboc, que é um grande músico, Uhum. filho de um grande músico também. O Wacker tocava com o Raul Seixas. O Jay Wacker ele deu uma entrevista há uns anos atrás dizendo que a guitarra está fora de moda no Brasil, que o fato de ter solo de guitarra limita muito a execução das músicas no rádio, porque o pessoal criou um certo, assim, houve uma overdose da guitarra. O piano ele ficou em segundo plano, assim, nos anos 80 é claro, isso, claríssimo. Eu fiquei sozinho, praticamente Uhum. só eu, Nico Rezende, talvez o Flávio Venturini, que é meu contemporâneo, meu colega também, mas a gente vê que houve uma rarefação e muita guitarra, muitas bandas com aquela coisa do pop dos anos 80 e os anos 90 também. Muita percussão, muita dança também. O piano é uma coisa que limita a expressão Uhum. corporal. A guitarra é muito mais fácil para você Performar, né? performar no palco. O piano é uma coisa porém, ele tem o charme, né? O charme que esses meninos que eu falei, que são Todos têm, geniais, né? todos Esses têm, caras é verdade. tocam muito bem. E a Os figura caras de são todos muito bons eles, né? mesmo. A figura deles É também show. é muito legal. Mas ó, vamos voltar aqui para os seus sucessos, que não são poucos. A gente separou mais um trecho de um programa que você passou aqui, que é bem interessante e a gente vai voltar para você assistir. Quem sabe trechinhos de músicas do Guilherme Arantes aqui? Terra, planeta, água. O resto. O sol queima a nossa face. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz. Legal, né? Bacana. As músicas marcaram, né? Legal porque é uma geração super nova, assim, e que a gente está presente aí, né? Eu já tô com 37 anos, quer dizer, é difícil um artista da minha idade ainda manter, sabe, o público mais jovem, tendo outras opções, né, no mercado. Pergunta lá do garoto, diga. De tudo que você conseguiu na sua vida, você se sente realizado hoje em dia? Me sinto. Acho que num país como o Brasil é difícil você fazer qualquer coisa. A minha ambição maior é de fazer músicas mais legais, não é de riqueza, de poder e ter Mercedes. Isso aí realmente não sabe, esse lado banal, assim. Eu queria fazer coisas que ficassem, sabe, contribuir para a vida das pessoas com um pouco de música, que é o meu lance, né? Bom, você viu que você conseguiu fazer tudo isso que um velho de 37 anos, né? Eu dei tanta risada Pois quando é. ali. Ai, ai. O tempo vai passando, a gente acha que. Meu pai falava assim: você está se sentindo velho, você não viu nada ainda. Mas eu acho, hoje eu chego com um grande prazer nesse ponto da carreira. Eu estou aqui compondo umas músicas. Ontem mesmo nasceu
uma música que, meu, puta que eu nem sei a gratidão que eu tenho. Nasceu um negócio com uma cara de Dolores Duran, assim, com um jeito de Erifelto, um jeito de Lupicínio. Então, eu estou em busca dessa qualidade que as músicas brasileiras já tiveram na categoria das letras, na intensidade dos sentimentos, porque a gente vive um tempo muito ligeiro de uma assertividade nas redes e uma coisa muito volátil, é um tempo muito volátil. Então, eu claramente estou tentando qualificar mais. Eu já estava lá perto dos 40 anos, né, nessa busca. E é uma busca que é a lavoura poética do Drummond, porque o Drummond é um cara que não tinha muito interesse em publicar a vida pessoal, as minúcias do dia a dia, do cotidiano, a vida, a biografia dele. Ele diz assim: eu fui um ser humano absolutamente proverbial e comum. Não tenho as histórias que tanto os biógrafos prezam, por exemplo, o caso do Tim Maia, o caso do Raul Seixas, o caso da Rita Lee. São pessoas que tiveram vidas bastante polêmicas e cheias de episódios, e o público gosta desses episódios. Mas eu sou de uma linha Drummond, de um Drummond. Assim, na vida, de ser uma pessoa comum, normal. Então, eu também, outro dia me perguntaram: você gostaria de ter um filme seu? Eu não gostaria, não. O filme meu ia ser muito sem graça, assim, porque é uma vida tranquila, sem grandes. Ao lado aventureiro, assim, que, vamos dizer, que o voyeurismo das biografias, dos filmes e tudo podem trazer um certo bizarrismo para quem vive uma vida comum. Eu tenho uma vida comum igual a qualquer médico, igual a qualquer advogado, igual a qualquer jornalista, uma pessoa, sabe, uma pessoa comum, tranquila ali, teus filhos, vive o amor, vive as coisas, mas os altos e baixos, as depressões. Outro dia eu estava vendo uma matéria do Barcinski, que eu gosto muito do Barcinski, que é um grande biógrafo também, biógrafo, e jornalista, que gosta desse filão. Mas eu estava vendo o quanto também essa preocupação com os episódios e com coisas impagáveis que a pessoa viveu, bizarras, que possam trazer um gancho para quem está lendo. Eu não tenho gancho. A minha vida é uma batalha diária e constante de busca de canções e melodias, tipo o Bach. Você vai contar a biografia do Bach, é chato pra caramba. O cara viveu da igreja. Lamento te desapontar, mas seu legado na música, ele pra Então, gente... mas o Bach também, o Johann Sebastian Bach viveu em Leipzig. Ele era tocador de órgão na igreja lá, ele era Kapellmeister. E ele vivia de casa para a igreja e da igreja para casa. Ele teve 17 filhos e fez, acho que, uma tonelada de canções magistrais que não tem igual. Agora, contar a vida dele é contar quase que a vida de um funcionário público, a vida de um médico, de um advogado, de um engenheiro, de uma pessoa comum que vive para trabalhar, para a vida pessoal, cuidou da família e não tem altos e baixos. Agora, a gente romanceia muito. Outro dia eu vi o filme do Chopin, né? A história que passou um filme aqui que é polonês, se chama Um Amor Impossível, que conta a história do amor dele com a George Sand. Aquilo foi para mim, porque também é uma vida cheia de dramas e tem a doença dele, o mistério da tristeza profunda do Chopin. Então isso tudo são ganchos para uma biografia, né? Eu adorei o filme do Chopin, foi revelador para mim.
que nossa, a vontade de ser Chopin é enorme. Ô, Guilherme, mas eu acho que aí a sua mente fica mais livre para justamente fazer isso que você faz, que são belas canções e canções que ficam eternizadas. Como ali a gente mostrou no programa que você participou, aqueles jovens todos cantando, jovens que agora devem estar na minha idade também e continuam cantando, e agora também a Vanessa, esses jovens É, também que frequentam é, festivais, ouvindo a sua música, cantando, enfim, acho que sua mente foi, né, ficou como a do de Drummond, livre para essa criação. é que muitas pessoas às vezes se interessam pela vida da gente a partir da vida pessoal, que É. você, por onde você passou, Uhum. as bandas, as turnês, teve loucuras, teve bizarrices, quais são as aventuras, as depressões. Francamente, eu acho uma história. Agora, o Nelson Mota, que é meu compadre, meu amigo, que faz coisas geniais, está preparando um musical sobre o Tom Jobim. A vida do Tom, ele é um operário também da canção. Viveu para compor, só que é uma geração de pós-guerra angustiada e que realmente é uma geração que viveu intensamente uma vida social, de restaurantes e Uhum. de bares e mesas onde aconteceram, onde saíram tiradas impagáveis, e é esse mundo mondanité assim que existe nessa geração, que é a geração do Vinícius, a geração da Bossa Nova, é extraordinária. São vidas que. E eles tiveram um fenômeno que é irrepetível também, pensando em termos históricos, assim, o que aconteceu, que eles foram alçados aos maiores artistas do mundo de uma Uhum. hora para outra, muito pela genialidade absurda do Tom Jobim, porque ali era uma fábrica de música. Sim. Agora, eu sou mais do dia a dia aqui de fazer o meu trabalho. Aham. Ó, eu tô te cortando porque a gente tem. Se eu fizesse um filme seu, eu ia falar como você tinha um olhar lá atrás já também tão apurado. Esse vídeo que a gente vai mostrar, você vai entender o porquê eu tô falando isso, que segue toda essa linha de raciocínio aí que você tá falando, os vídeos que a gente mostrou, enfim. A gente vai rodar mais esse vídeo aí, porque eu quero que você veja todos, que senão a gente não vai ficar. Tá bom, vamos lá. É um disco que aposta também na minha maturidade como letrista, como pai, como cidadão. Então é um disco bem mais social, talvez bem mais político. Eu acho que os empresários precisam investir em música, mas não pode ficar recluso aos Hollywood Rocks e Rock in Rio, coisas até políticas, né? O Rock in Rio tem uma coisa política. É duro o empresário que jogando dinheiro na Suíça. O dinheiro tem que ficar aqui no Brasil, não pode o próprio povo saqueando o país. Eu acho que o progresso traz uma evolução da democracia, o progresso em todos os sentidos da comunicação. Hoje a gente tem abertura de uma quantidade enorme de canais, as pessoas terem informação. A informação é uma coisa que não pode ser manipulada, tem que ser à disposição da população. A causa ambiental é a grande causa para a juventude brasileira, que é o nosso grande patrimônio, o nosso caminho também como etnia no mundo. Encontrar o nosso caminho no cenário mundial. O problema é que o neoliberalismo trouxe um egoísmo. Nós temos que ser solidários, temos que nos preocupar o que está acontecendo à nossa volta, senão o mundo vai ficar ruim, inclusive para os banqueiros. Eu acho que os banqueiros deviam bancar a recuperação do judiciário, da polícia, do aparato todo de segurança, que deveria correr por conta dos bancos, isso aí, porque só eles estão tendo lucro no Brasil hoje. Pois é. Eu também já me meti muita protagonismo opinativo. Hoje eu sou um cara já mais crítico. Isso fez parte de uma moda que veio da contracultura. Essa moda, quem lançou essa moda foi o Godard, foram todos esses caras da contracultura no Brasil, Caetano, Glauber, são as grandes figuras desse protagonismo opinativo, né?
E hoje eu tenho minhas reservas, assim, porque se você olhar na velha música brasileira, do tempo do Braguinha, do Pixinguinha, do próprio Dorival Caymmi, né? Do próprio Ari Barroso, dessa geração, Erivelto, Lupicínio, as pessoas não eram puxadas para esse protagonismo, que eram as pessoas viviam mais para produzir arte, a sua arte. E com o tempo, com o advento do talk show no Brasil e no mundo, né, o talk show ele substituiu os programas musicais. Você tinha na TV americana, você tinha o cara que apresentava os Rolling Stones, que apresentavam os Beatles, que apresentava o Led Zeppelin, que apresentou o Simon and Garfunkel, que apresentou. Então, eram shows tipo David Letterman, eram shows que traziam a música para ser performada. Com o tempo, nos anos 90, com o advento do talk show, os artistas são levados não para performar a sua arte, mas para lacrar opinativamente para um público que ele já imagina que vai ter uma resposta, muitas vezes comprando brigas, que é o foco do programa, que o programa ele não termina ali, ele vai continuar nas redes sociais. Esse fenômeno hoje ele se torna extremamente perigoso, assim, porque o artista ele às vezes vai para cantar uma música e acaba falando uma opinião, soltando uma opinião que vai colocar em xeque toda a importância dele na sociedade. Então, o lado opinativo, eu acho que ele ficou como uma moda de antanho, assim, uma coisa ultrapassada. É um protagonismo pasquim, é um protagonismo que ainda tem os mestres, como o Caetano é um mestre nessa arte. O Gil já foi mais, o Gil hoje é mais. E o Chico, por exemplo, que é um cara extremamente poético, musical e extremamente também ideológico, mas ele é o mais contido de todos e é uma pessoa bastante econômica assim nos seus posicionamentos e tudo. Então, hoje eu olho que houve um pouco de excesso de induzir o artista nesses programas. Não estou aqui criticar o Doracciotto, por exemplo, que o programa era maravilhoso, que a gente fez programa. E eu fui em programas como o próprio Jô Soares, 11h30, que eu estava no meio de uma explanação bastante interessante sobre a história do piano, sobre a história. Estávamos falando sobre o risco das explosões solares com o efeito Carrington. Eu estava fazendo, mas isso não interessa. Aí veio o diretor, que era o diretor mandava perguntar uma pergunta polêmica logo para dar um gancho de audiência no programa. Então, muitas coisas que foram induzidas, como no passado o Lulu Santos falando do sertanejo, depois ficou uma coisa que o próprio artista depois ele falou, poxa, melhor não, era né? desnecessário, porque a música era tão poderosa, né? Mas você vê que aí nesses seus vídeos não tem nenhuma questão partidária, são temas que até hoje são relevantes para a gente, importantes de debate, independentemente de uma posição partidária. É isso que a gente acha interessante em você, que você consegue se expor dessa maneira. Não deu para cometer nenhuma atrocidade assim. Mas às vezes a gente fica preocupado. Claro. Hoje em dia as redes elas colocam uma irreversibilidade na parada, porque antigamente, hoje você não apaga mais as nódoas. Fora que tem muita gente de má fé também, né? Que faz isso que você falou, pega uns cortes que podem render e etc. Tem muita gente assim. Outro também. dia tem uns sites que ficam colocando a minha cara
eu com 20 e poucos anos, com 27 anos, e eu agora, por exemplo, ano retrasado, eu estava fazendo tratamento com corticoides por problema de coluna muito sério, então eu inchei bastante. E aí essas fotos ficam voltando nas redes. Ó, eu tô aqui, tô arrumadinho, tô Tá bonitinho ótimo. aqui, ó. Eu me preparei para o programa para não chocar as pessoas. Puxa, o cara tá um bagaço. Não, eu tô com 71 anos. Eu vou fazer Maravilhoso. 71 anos agora, mas a gente se alimenta legal, a gente come só verdura, andamos bastante, a gente tem uma atenção com o dia a dia, a bebida é contida, é tudo pouco, a gente aprende a tomar só uma copa de vinho, não precisa mais de 2 garrafas de vinho, é uma copa só. É Então, isso. mas o público é implacável, viu? Nas redes, É. assim, o pessoal, nossa, tá um bagaço, o cara tá um sapo. Ó, eu não Cruel. tô sapo, não, eu tô Tá lindo, arrumadinho tá aqui. lindo. E se alguém falar, eu vou defender. Ó, tem um último vídeo seu falando sobre o futuro. Vamos ver o que você dizia sobre o Vamos. futuro. Bom, eu me vejo pro futuro um cara sempre em busca. Vou tentar, talvez, trazer à tona as minhas coisas brasileiras, da minha infância. Eu tenho um compromisso, acho, porque o sucesso me fez muito, me aproximou muito das pessoas, me abriu muito caminho. Eu acho que é um momento que eu preciso repensar, preciso trazer uma qualidade melhor, principalmente vendo, por exemplo, a obra do Chico, que eu acho que eu preciso desenvolver. Eu queria ser o Chico dos pops, assim. Eu para mim, já vivi tudo que uma pessoa pode viver para si, entendeu? Eu tenho muita inveja das pessoas que se desapegam das coisas materiais, assim, e passam a trabalhar pro semelhante. Você pensa em estudar música seriamente algum dia? Penso. Eu penso num projeto assim para a maturidade, né? Para a velhice, a gente tem que ter um segundo projeto na vida, que seria o estudo acadêmico mesmo. Eu tenho vontade de voltar a estudar e me tornar maestro, assim, virar para o erudito. Acho uma virada bonita que muitos artistas deram, como Edu Lobo, o próprio Tom Jobim. Olha só. Pois é, hoje eu olho assim, e eu dei essa virada. Eu dei essa virada porque eu fiz daqui da cidade um lugar para reflexão e eu montei o meu estúdiozinho por aqui. E o meu sonho hoje é um sonho que eu olho assim, o Vangelis. Eu vi um filme do Vangelis pouco antes dele falecer, né? E eu quero me tornar um cara assim, como Leonard Cohen, por exemplo. É um cara chique demais. O cara assim, são caras transformadores, né? E os compositores franceses, que são maravilhosos, Francis Lai, o Serge Gainsbourg, que era um cara contracultural pra caramba, mas muito clássico também. Então, eu me dou por satisfeito em ser eu mesmo. Primeiro, hoje eu não quero ser ninguém, não. Eu quero ser eu mesmo, que acho que eu conseguia fazer essa travessia e chegar nessa maturidade. Eu sou meio um gepeto ali no meu estúdio. Eu faço um pouco de tudo. Eu adoro a coisa do gepeto, sabe? O gepeto é um ídolo meu, porque aquela coisa da oficina, meio caótica, assim, do Gepeto, e dali ele é um marceneiro, um mestre da marcenaria, e produz um boneco que fala, né? Sim, o Pinóquio. O Pinóquio. Então, eu meio sou um fabricante de Pinóquios, assim, é uma coisa... Eu sou meio Gepeto. Então, eu acho que na terceira idade, na maturidade, você tem que ter mesmo um projeto, como você se vê, né? Como você se vê. Eu não posso perseguir a mesma coisa sempre. Eu acho que cada idade ela tem uma dinâmica. Mas eu achei curioso que no começo do nosso papo você falou, né, que você está fazendo as suas músicas e vai buscando a perfeição nelas. Eu falo, nossa, mas elas já são perfeitas. Assim, já tem um legado de perfeição. A vocação não é de atingir.
A vocação é do caminho. Essa é a vocação. Entendi. Esse é o achievement, é o caminho. O prêmio é o caminhar. O caminhar é que e as pessoas vêm para cá para fazer a peregrinação, por exemplo, que é para você se sentir dentro de um projeto. Eu consigo entender perfeitamente o espírito peregrino assim das pessoas. Agora, o meu caso pessoal, eu nasci peregrino. Eu fiz uma música há uns anos atrás, que se chama Santiago, e que eu falo que eu nasci num estado de peregrinação permanente. Então, às vezes isso explica esse caminhar assim, constante, porque você encontra prazer no caminhar, não é no chegar. Muito bom. A gente está chegando no final, mas antes de você ir, eu queria que você citasse 4, eu ia pedir 3, mas eu vou falar 4 porque sua obra é tão extensa, mas 4 canções que determinam sua carreira, sabe? Que, no seu olhar. Porque a gente tem, o público tem o dele, mas e o seu? Eu faria Cuide-se Bem, falaria Cuide-se Bem, porque é uma música de um momento decisivo da minha vida, e aí eu fiz aquela música naquele momento decisivo da minha vida. Lógico que o Meu Mundo e Nada Mais seria mais antiga, seria uma âncora a partir da qual tudo... Mas eu acho que Cuide-se Bem marca esse ano. Acho que Prelúdio, o Amor Nascer, que é uma música que marca muito o lado mesmo chopiniano do Guilherme, assim, no ano de 82. Então, é uma música super importante para mim nesse ano. Um Dia, um Adeus, que eu acho que é uma música definidora Nossa. também de uma estratosfera, assim. E eu vou caetituar a minha música nova, porque ela é uma música extraordinariamente reveladora para mim, porque eu fui fazer para uma outra pessoa, que no caso era Claudete Soares, dedicada para ela. Então eu me transportei para os primórdios da Bossa Nova, para os anos 50, naquela atmosfera do piano bar, do Rio de Janeiro, do samba canção, do surgimento dessa música que depois chamaríamos de bossa nova e MPB, que é um fenômeno só. Mas esse momento ele se revelou em mim nessa música que eu lancei esse ano. É por isso que eu me esmerei. O prazer de viver para mim é você, porque ela é um caminho à frente para o Guilherme Arantes, assim. Eu sou aí eu estou visitando um momento mágico em que se gerou todo um sistema harmônico da bossa nova, porque a bossa nova não é um ritmo, a bossa nova é um sistema harmônico que foi tem toda a explicação do Roberto Menescal em torno disso. Então essa música ela tem muito ingrediente dentro dela. E ela marca um novo momento e é a primeira música de um novo trabalho que vem aí, que eu vou lançar em março do ano que vem, um disco cheio, que vai ser um discão assim, de músicas grandes. Outra música que estará nesse disco vai ser a música que eu fiz para o Boca Livre, que chama Toda a Felicidade, que é uma música super bem construída. Esse eu acho que é um novo Guilherme da terceira idade. Dos 70 anos, o que o Guilherme está fazendo? Em que deu aquilo? Deu nisso. Muito bom. Aí você vai voltar aqui para a gente conversar só sobre o disco, porque você viu que história tem, a gente estourou, né? Já passou de meia hora. Querido, quero te agradecer amorosamente, agradecer pelas suas músicas, né, que mexem tanto com a gente, pelo seu legado. Obrigado. Pela sua didática e pela sua atenção aqui no Mistura Cultural e na TV Cultura. Obrigada, viu, Guilherme? É um prazer conversar com você. Obrigado a vocês. Sucesso, é prazer falar com você. Um beijo. Muito bom, obrigada, viu? Já fizemos tudo aqui. Até mais. Tudo de bom, viu? Obrigado.
Tchau. Valeu, obrigado.